Amém, irmãos? Vamos abrir a Bíblia em Salmos capítulo 145, versículo 13. Vamos ler até o versículo 18. Olha só, meu irmão, o que diz a palavra de Deus? Versículo 13 diz assim a palavra. Todos acharam? Se alguém está procurando do seu lado, dê uma força aí para essa pessoa encontrar o texto. Nós temos aqui no telão também, mas se você puder, que está com a sua Bíblia aí, vale a pena você procurar, não perder essa aptidão, a habilidade de estar com a sua Bíblia nas suas mãos. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Pois o teu reino é reino para sempre. Tu governas por todas as gerações. Ó Senhor, sempre cumpre suas promessas. É bondoso em tudo que faz. Versículo 14, o salmista diz: o Senhor ajuda os que caíram e levanta os que estão encurralados, encurvados, sob o peso de suas cargas. Os olhos de todos estão voltados para ti com esperança. Tu lhes provês o alimento conforme necessitam. Quando abres tua mão, satisfazes o anseio de todos os seres vivos. O Senhor é justo em tudo que faz, é cheio de bondade. Versículo 18 diz: o Senhor está perto de todos os que o invocam, sim, de todos que o invocam com sinceridade. Amém, irmãos? Meus queridos, o que é que nós podemos fazer? Algumas sugestões que eu quero trazer para você nessa noite, que creio que Deus espera de cada um de nós. Antes que o ano acabe, queria falar um pouco sobre essas questões e com base no processo de cura que Deus realiza nos nossos corações, que Deus tem para fazer na nossa vida. Existe uma verdade, irmãos, um fato, que nós vivemos dias muito desafiadores. O século 21, ele tem suas peculiaridades, né? Nós estamos no meio de um processo absurdamente rápido de avanços tecnológicos, nas ciências, na maneira como a sociedade se comporta. A cultura da nossa sociedade tem mudado de maneira rápida demais. Coisas que uma pessoa faz e que influencia muitas pessoas, dias depois ou horas depois já passa a ser replicada por outras pessoas. Nós temos desafios inúmeros surgindo para que nós possamos superá-los e manter-nos fiéis ao Senhor. Então, existe uma série de situações, não apenas físicas, mas também espirituais, emocionais. Eu queria tentar traçar com você, dentro desse contexto, que no meio de tudo isso, meus irmãos, aonde que Deus está? Se você olha, nós estamos aqui num grupo de irmãos. Se nós olharmos para um jovem dos nossos dias, nós percebemos uma cultura que provavelmente se difere muito da vida de um adulto. E se você olha para uma criança dos nossos dias, já está muito diferente. Não tem a ver só com a faixa de idade. As crenças estão mudando muito rápido. As pessoas estão esquecendo de muitos princípios e valores. As responsabilidades muitas vezes são deixadas de lado pela geração mais nova. Existem coisas que eram normais há 10 anos que hoje ninguém nem fala mais. Então, essas mudanças, elas têm provocado uma série de necessidades para que nós possamos, nesse tempo, conseguirmos permanecer sendo fiéis e ainda, de alguma maneira, nós possamos ser bem-sucedidos para que essa sociedade tão desafiadora que nós vivemos, ela consiga olhar Jesus em nós. Você sabe disso, né, irmão? O mundo precisa ver Jesus em você. Você sabe disso, né? Você pode repetir isso para a pessoa do seu lado? O mundo precisa ver Jesus em você. Diga isso para ele. Fala olhando nos olhos dele, olhando nos olhos dela. Meus irmãos, aonde que Deus está no meio de tudo isso, meus irmãos? Como viver uma fé genuína, comprometida em todo o tempo, onde nós vivemos um período onde tudo parece tão incerto. Você olha para, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta bem só para você pensar comigo aqui. Os irmãos que estão acima dos 40 anos de idade aqui, levanta a mão rapidamente, acima dos 40 anos de idade.
Quantos aqui se acham habilidosos com o seu celular? Levanta a mão. Quantos dos irmãos acima dos 40 se acham habilidosos com o seu celular? Uma parcela pequena, né? Os irmãos abaixo dos 18 anos de idade. Quantos leem livros de papel? Levanta a mão aí. Que não seja obrigado pela escola, né? A geração está mudando e a maneira de viver está mudando também, irmãos. Então, nós estamos vivendo um cenário onde existem sim muitas adversidades que vão se apresentar. Eu queria lembrar algumas coisas de maneira bem breve, porque hoje é noite de Santa Ceia também. Nós vamos focar daqui a pouco nesse sacrifício de Jesus. Eu só quero compartilhar essa palavra bem breve com você, para que você de alguma maneira consiga sair daqui e ir se desafiando diariamente a ter um posicionamento. O ano não precisa acabar para algumas coisas mudarem. Existem coisas que você pode conquistar no próximo ano, mas existem muitas delas que ainda podem ser conquistadas hoje, amém? Você acredita nisso? Existem coisas que você pode conquistar hoje. E eu quero falar exatamente, ou principalmente, sobre conquistas que são geradas no nosso coração. Essa obra de Jesus, que é a Santa Ceia, que estamos aqui nessa noite, daqui a pouco passaremos por ela. Essa obra que Cristo fez, ela tem um propósito prioritário de mover o meu coração, o seu coração a uma nova identidade. Então é com base nisso que eu quero falar. As adversidades, irmãos, eu quero falar de maneira bem simples. Pode botar aquele primeiro slide, Lucas, por favor. As adversidades podem surgir de muitas maneiras. E nós vamos voltar já para o verso lá que o salmista fala sobre essa ajuda que Deus dá para aquele que clama, para esse suporte que Deus ele vai e levanta aqueles que estão abatidos. Talvez você está aqui nessa noite e você tem se sentido abatido, enfraquecido. Você sente que você não está tão forte para lidar com os problemas. Você já tentou vários anos as mesmas coisas e parece que não dá certo. E já nós vamos voltar para isso, mas perceba bem, as adversidades elas surgem na nossa vida. Tem vários fatores, mas entre eles geralmente são 3 coisas que eu queria falar com você, talvez revisar com você. Tá? A primeira coisa que costuma acontecer para que as adversidades surjam na nossa vida, e essa talvez seja uma das mais importantes para nós hoje de avaliarmos o nosso coração, noite de exame pessoal, é exatamente o fato do homem ele não saber cuidar de si sozinho. Algumas adversidades vão surgir na sua vida porque você não sabe cuidar de você mesmo. E aí você tenta cuidar do seu jeito, você tenta resolver os problemas da sua maneira, mas você não sabe cuidar de si mesmo. Por mais experiente que você seja, por mais cabelos brancos que você possa ter, ou mesmo tentando escondê-los, né? Independente do seu cenário, do seu nível de maturidade, da sua idade, você não sabe cuidar de si sozinho. Você pode dizer isso para a pessoa do seu lado, para que ele não diga que foi só eu que falei isso. Diga para ele, você não sabe cuidar de você mesmo. Sozinho você não consegue, diga para ele isso aí. Sozinho você não vai conseguir. Olha bem nos olhos dele e diz assim, se você caminhar sozinho, você está lascado. Diz para ele aí. Você está ferrado, irmão. Quem caminha sozinho vai se perder. Porque um homem que caminha sozinho, ele caminha sem Deus. E ele vai caminhar com base na concupiscência da carne, dos seus próprios desejos. Ele vai caminhar com base nos seus pensamentos, com base na sua história, com base na cultura que ele recebeu da sua casa. E na maioria das vezes, irmãos, muitas das coisas que nós recebemos não vieram de Deus. É por isso que quando nós acessamos ao Senhor, nós percebemos essa transformação de mente, a renovação de mente. Então esse é um primeiro fator, que o homem ele acaba passando por algumas adversidades, é porque ele mesmo gerou sem perceber. Ele decidiu fazer coisas de determinada maneira, e a própria decisão que ele fez gerou uma série de situações. Aqui você pode enquadrar situações como, por exemplo, as decisões que nós temos, às vezes, movidos pelas tentações que passamos, as situações que nós passamos, às vezes, movidos pela falta de comprometimento em determinadas fases da vida. Porque, por exemplo, você vai perceber, tem pessoas que vão passar por situações de dificuldade financeira, por exemplo, e em muitos casos, isso aconteceu não foi porque Deus é ruim ou porque Deus está tratando o coração dela só porque está tratando, não. Às vezes é porque a pessoa usou a vida todinha para ficar brincando na rua, enquanto era para estar estudando, enquanto era para estar se preparando para uma nova estação, enquanto era para estar focando em determinadas coisas, e aí a vida passou, aí a pessoa casou e agora ela quer começar a estudar.
Olha, nunca é tarde para estudar, irmãos, mas as adversidades virão para todos nós se nós cuidarmos da nossa vida de maneira individual, porque Deus nos chama para uma mudança de mente, mudança de comportamento e no nosso coração, amém, irmãos? Então, o segundo fator, pode passar, Lucas, o segundo fator que eu queria mencionar com você a respeito do surgimento das adversidades, que às vezes não são porque você pecou, às vezes não foi porque você cometeu uma infração, porque você estava cuidando da sua vida sozinho. Às vezes pode ser porque para que Deus ele seja glorificado na existência humana e para que os planos dele se cumpram. Existem algumas situações que você pode enfrentar e por mais que às vezes as pessoas não acreditem, mas algumas coisas vão surgir, elas tendem a surgir, não foi porque você cometeu um erro. Às vezes você já até se entregou para o Senhor, você quer viver para Ele, mas podem surgir situações. Isso é um engano que muitas pessoas passam na sociedade. Muitas pessoas acreditam que o dia que elas se entregarem para Jesus, os problemas vão acabar. Olha bem nos olhos da pessoa do seu lado e diga, os seus problemas não acabaram. A única diferença, meus irmãos, é que agora você enfrenta cada um deles com Jesus, amém? Então, as adversidades podem vir para a nossa vida para que Deus seja glorificado, amém, irmãos? Para que as pessoas vejam, rapaz, o Deus dessa pessoa é um Deus verdadeiro. Se nós fôssemos mencionar através de personagens bíblicos, existem muitos casos de homens que eles passaram por situações não porque eles planejaram, ou porque eles queriam, ou porque eles se distanciaram de Deus, foi porque o próprio Deus pensou em forjar o caráter daqueles homens através de situações. Tempestades, tribulações, guerras. E se você consegue raciocinar e pensar vários desses momentos. Mas para que a gente continue aqui, a terceira coisa que faz com que as adversidades surjam, também ela pode ser classificada. Pode botar, Luquinha, para nós aí. O terceiro fator que as adversidades podem surgir é para que o homem amadureça. Geralmente, meus irmãos, um dos melhores meios de alguém amadurecer é através de grandes desafios. Não é verdade, irmãos? Quantos de nós não já passamos por certas situações que depois delas nós nos tornamos outras pessoas? Então, as adversidades, às vezes, elas são uma maneira que Deus usa para levar você a amadurecer. Agora eu pergunto a você, você quer amadurecer nessa noite? Você quer amadurecer? É importante pensarmos sobre isso, porque as adversidades, elas estão aí, e nós precisamos estar apoiados na palavra de Deus, para que nós possamos ter estrutura para suportar os vendavais da vida. E nós lemos um texto que o salmista ele fala exatamente isso, olha, o teu reino, versículo 13, por exemplo, ele fala, o teu reino é eterno, o teu domínio dura para todas as gerações, o Senhor sustenta todos aqueles que caem, e levanta aqueles que estão abatidos. Isso é uma verdade bíblica. Deus ele faz isso conosco. Ele sustenta aqueles que estão enfraquecidos, ele vai levantar aqueles que estão abatidos. Será que você precisa dessa palavra hoje, irmão? Talvez você estava meio abatido, meio caído, mas Deus é que nos sustenta. Amém? Deus é que nos sustenta. Apesar das adversidades, o que eu quero desafiar você é olhar para o versículo 18, que é o ponto central da nossa meditação, que diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, mas é de todos os que o invocam verdadeiramente. Quantos querem ter Cristo perto de você? Você quer, irmão? Você deseja ter Jesus perto de você? Quando nós nos aproximamos do Senhor, a gente consegue suportar todas as situações. Talvez você é prova viva disso. Você está ouvindo essa palavra aí no seu lugar e você sabe disso. Existem coisas que você sabe que você não conseguiria e Deus te livrou. Existem enfermidades que você passava e não tinha como ser curado e Deus foi lá e curou você, né? Tem vários exemplos entre nós aqui, irmãos. Nós estamos vivendo, e é nessa geração que Deus quer fazer grandiosas coisas, irmãos. Então, não importa o tamanho do seu desafio, as palavras de Deus, elas sempre serão cumpridas, amém? Deus ele vai cumprir as suas palavras. Então, eu pergunto a você, com base nisso, você tem alguma palavra de Deus na sua vida? Você tem palavra de Deus? Quantos têm palavra de Deus? Só diz amém aí, só para a gente ter noção. Você tem palavra de Deus? Então, quem tem palavra de Deus precisa ter pelo menos 3 convicções. E na verdade, irmãos, eu estou resumindo algumas coisas que nós já meditamos durante o ano aqui na nossa igreja. E eu quero trazer de volta alguns princípios que já falamos. Pode botar o próximo, Lucas. Quem tem
a palavra de Deus em sua vida tem pelo menos 3 coisas que nós precisamos ter em nossa mente. A primeira delas é, quando eu carrego a palavra de Deus, a própria palavra vai nutrir as minhas convicções. Não é as situações mudarem, não são as coisas irem acontecendo de acordo com aquilo que eu estava orando. É a própria palavra de Deus que vai nutrir o que eu acredito, amém, irmão? Quando eu tenho uma palavra de Deus, é ela que tem essa capacidade de me nutrir. Não é a situação que você está orando há anos, ela começou a mudar. Não, não é isso que nutre você, irmão. Não é isso que nutre o meu comportamento. O que vai me dar a alimentação necessária é a própria palavra. Amém, irmão? Então eu preciso voltar e revisar isso, irmãos. Quando eu tenho uma palavra de Deus, essa pergunta para você. Eu te perguntei, você tem alguma palavra de Deus? Então, se você tem, é a própria palavra que vai nutrir as suas convicções. Será que você pode bater assim no seu peito e dizer, a palavra de Deus é tudo o que eu preciso para que as convicções do Espírito sejam geradas na minha vida? Então, irmão, olha, nós precisamos lembrar disso. Eu estava lendo hoje mais cedo Jeremias falando no meio de uma geração corrompida. A instituição religiosa do seu tempo, o povo do seu tempo, as pessoas estavam pagando para ouvir o que eles queriam ouvir. E Jeremias ele está diante de um cenário tão difícil que ele está quase que em crise, preocupado. Ele vai e fala com o Senhor várias vezes. Eu estava lendo esse texto hoje pela manhã. Tem uma parte do texto que diz assim, Senhor, quando eu vi a Tua palavra, eu comi a Sua palavra, porque a Tua palavra me deu realização. Porque a Tua palavra foi suficiente para que eu pudesse caminhar. E Jeremias está num período tão difícil da sua vida, onde Deus ele vai derramar de uma sentença sobre o seu próprio povo. E Jeremias fala assim, e Jeremias está até enfermo, ele vai falar sobre isso com Deus. Então a palavra de Deus é aquilo que traz sobre mim e sobre você aquilo que nós precisamos, amém, irmãos? Então a segunda coisa, se você tem uma palavra de Deus, que você precisa ter em sua mente, não se esqueça disso. Talvez quando eu falar isso para você agora, você vai só lembrar de coisas que você já está passando hoje. A segunda coisa, pode passar, Lucas, aí para a gente. Quando eu tenho uma palavra de Deus, quando eu carrego uma palavra, eu serei altamente provado para abandonar essa palavra. Todas as vezes que nós temos uma palavra de Deus sobre a nossa vida, muitas situações, porque existe um reino espiritual, irmão, que ele é muito mais poderoso do que esse reino físico. Nesse reino opera as ordens espirituais, tanto da parte de Deus quanto da parte das trevas. Nós ouvimos domingo passado sobre isso aqui. Existe esse reino que está em constante ação e atuação para trazer sobre você bênçãos da parte de Deus, ou para trazer para você o afastamento do próprio Deus. Então, quando você tem uma palavra, entenda isso, irmão. Se você tem uma palavra de Deus, existe uma luta direta para que você abandone essa palavra hoje. Existe uma guerra acontecendo contra você, situações sendo levantadas contra você para que você abandone a palavra. Porque se você abandona a palavra, você não tem mais o Senhor. Então, esse é um grande desafio para nós. Nós seremos altamente provados. E até a palavra de Deus diz, né? Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Essa palavra é sobre você, irmão. Você vai perseverar até o fim nessa palavra que você tem de Deus. Nós temos esse desafio, irmãos. Isso você pode fazer antes que o ano acabe. Olhar para você mesmo, perceber quem você tem sido, olhar para a palavra de Deus, olha para as situações como elas estão se desenhando na sua vida hoje. Você pode observar, muitas vezes existe uma tentativa constantemente maligna para que você abandone a palavra, para que você se desvie, para que você deixe de congregar, para que você crie problemas com pessoas ao seu redor, para que você tenha desavenças através de situações banais, para que você saia da sua casa, para que você abandone o seu casamento, para que você fale contra os teus filhos, para que você desobedeça os seus pais. Todas essas articulações geralmente são movidas para que nós abandonemos a palavra de Deus, que é uma palavra que ela vai se cumprir na nossa vida, mas nós precisamos estar envolvidos e condicionados a essa palavra. A terceira coisa, não menos importante, que a palavra de Deus produz, e que nós precisamos, na verdade, ter consciência, quando temos palavras de Deus, é quando nós carregamos a palavra de Deus, se eu confiar em Deus, essa palavra vai se cumprir. Amém? A palavra está lá, sobre você.
A palavra foi lançada no seu coração, na sua mente. O seu maior papel não é fazer com que essa palavra se cumpra, é confiar no Deus que lançou a palavra. O meu maior papel é acreditar quem foi que falou isso sobre a minha vida. Quem foi que falou isso sobre os meus filhos, sobre o meu casamento, sobre os meus negócios. Quem foi que lançou essas palavras sobre mim? Isso faz toda a diferença. Porque muitas pessoas elas pegam as palavras que foram ditas talvez até por Deus mesmo, mas elas ficam numa luta incessante para mostrar que elas conseguem alcançar esses projetos. Mas no fim das contas, Deus não divide a sua glória com ninguém, irmão. Nem com você, nem comigo. Deus será glorificado na sua vida, amém, irmão? Será que você pode dizer isso para a pessoa do seu lado? Deus será glorificado na sua vida. Diga de novo, porque tem gente que não disse. Diz aí, Deus vai ser glorificado na sua vida. As palavras de Deus, elas não servem apenas para a nossa eternidade. Embora nós estejamos aqui nessa noite, e o propósito dos nossos corações é a eternidade com Cristo, amém, irmãos? Mas as palavras de Deus não são só para a eternidade. As palavras de Deus também são para a nossa vida aqui na terra. As palavras de Deus são para agora. São para esse tempo, irmãos. Você está aqui, irmão, em busca de encontrar Jesus? Você está aqui em busca de encontrar Jesus? Eu também. Nós estamos em busca de encontrar o Senhor. E eu quero que você pense comigo, o texto que nós lemos fala isso. Deus está perto de todas as pessoas que o invocam. E as pessoas que o invocam verdadeiramente. Esse texto não vai mudar. A palavra não vai mudar, vai passar os céus e a terra e essa palavra não mudará. Eu quero desafiar você nessa noite. Olha para cá, irmão. Eu quero desafiar você de maneira confiante a você buscar estar perto de Deus. De que maneira? Invocando Ele verdadeiramente com quem você é. Da maneira como você é. Por isso que eu quero traçar 4 coisas muito simples para a gente passar para o momento da ceia aqui. 4 posicionamentos que você pode decidir hoje a respeito antes que o ano acabe. 4 coisas que você e eu podemos fazer agora aqui e fazer nos próximos dias antes que o ano acabe. Eu só faço uma pergunta para você antes de falar sobre cada uma delas. Quantos aqui estão em busca de encontrar Jesus? Você está em busca de encontrar Jesus? Eu também estou em busca. Então, sempre que uma pessoa procura por Jesus, ela encontra respostas. Inclusive milagres. Talvez você está aqui e precisa de um milagre de Deus. Sempre que nós buscamos a Cristo, nós encontramos respostas. Talvez o seu milagre que você precisa, você vai encontrar em Jesus hoje. O maior milagre que Deus quer, ou que Deus deseja operar, ele é a nossa salvação, amém, irmãos? Nós já sabemos disso. O maior milagre é a salvação. Então, eu queria desafiar você em 4 decisões, ou 4 posicionamentos, que são práticos, que podem nos posicionar diante dessa verdade da cruz de Cristo, desse sacrifício feito, as conquistas que foram realizadas na cruz para mim e para você. Essas conquistas você pode se apossar de cada uma delas hoje, ou de muitas delas, melhor dizendo. Então, eu quero narrar aqui apenas de maneira bem prática mesmo, 4 posicionamentos de pessoas que elas também desejavam encontrar com Jesus. Todas elas estavam enfermas, ou talvez buscando a Deus por causa de alguém que estava enfermo. Existem muitos casos na palavra de Deus que vão falar sobre situações como essas, mas eu quero traçar só 4 para que nós possamos juntos pensar sobre essas decisões, que elas podem nos posicionar. A primeira pessoa que eu queria mencionar rapidamente com você, pode até botar lá, Lucas, o primeiro desafio, a primeira decisão tomada. Eu quero falar com você sobre um homem chamado Zaqueu. Zaqueu talvez não era enfermo de nenhuma... Talvez não passasse por uma enfermidade física, talvez não fosse algo visível, mas existe um fato que a própria situação de Zaqueu causava sobre ele alguns complexos. Como o meu objetivo não é pregar sobre esse assunto, não é trazer uma reflexão profunda sobre isso, eu só quero que você pense. Existe uma decisão que Zaqueu tomou, apesar de ser um homem rejeitado pela sua sociedade, apesar de ser um homem que era visto como parte da opressão romana sobre os judeus, porque ele era cobrador de impostos.
Ele tinha uma série de situações que as pessoas podiam associá-lo como um pecador. Você vai ver quando Jesus ele vai entrar na casa de Zaqueu, algumas pessoas até falam, como que esse cara entra na casa de um cara como esse? Como que um Deus santo faz algo como isso? Como é que Deus pode, um Deus bom, um Deus perfeito, um Deus santo, entrar na casa de um pecador? Por causa da própria desonestidade, talvez, do que Zaqueu fazia nas suas práticas, do suborno contra pessoas. Quantos aqui não se revoltam quando você se sente roubado? Quantos aqui não se revoltam quando você percebe que aquilo que você tinha na sua mão, alguém usou de má fé contra você, e você não teve nada em troca? Imagine o coração de todo esse grupo de judeus, essa comunidade, como que eles ficavam. Mas apesar de tudo isso, Zaqueu, quando ele ouviu que Jesus estava por ali, ele tomou uma decisão, que inclusive já está aqui, a decisão que eu posso tomar hoje. Você também pode tomar essa decisão hoje. Apesar de o seu caso não ser o mesmo de Zaqueu. Talvez o seu caso possa não parecer a mesma coisa, mas eu desafio você, se você está aqui hoje, se sentindo talvez distante de todo mundo, vive isolado das pessoas, então você não é tão diferente de Zaqueu, talvez. Talvez a sua vida, você percebe que parece que todo mundo está falando contra você, parece que todo mundo desacreditou de você, porque muitas vezes já foram tentadas as mudanças e nunca deu certo. Aí as pessoas já disseram, isso aí daqui a pouco está no mundo de novo, daqui a pouco está na loucura de novo. Você pode tomar a decisão, você pode assim, eu decido em meu coração ver Jesus. Aqui ele faz isso no seu coração. Esse cara, eu posso ver Jesus, mas só que tinha problema, porque ele não conseguia, as multidões estavam com ele, e ele toma, a decisão que Zaqueu toma faz com que ele tome um posicionamento. Você sabe da história, ele sobe numa árvore para ser visto, para ver Jesus, e na verdade Jesus já olhava para ele. Amém, irmão? Jesus já sabia que Zaqueu já estava ali. E Deus, ele realiza isso nas nossas vidas hoje. Talvez você está aqui, e você precisa lembrar disso. Você pode estar cheio de complexos, ferido na sua alma, cheio de problemas que você não conseguiu superar por coisas que você ouviu de pessoas, por coisas que você falou, porque você fez. Tudo que você precisa é olhar para Jesus, porque quando você olha para Jesus, a mensagem de Jesus é a própria pregação, irmão. A vida de Jesus, melhor dizendo, é a própria mensagem. Jesus entra na sua casa e a entrada de Jesus faz com que você mude totalmente. Amém, irmão? Nós mudamos totalmente quando Jesus entra na nossa vida, irmãos. Essa decisão você pode tomar hoje. Você está me ouvindo essa palavra aqui, irmão? Não é para quem está do seu lado, é para você. Você pode decidir hoje. Decida em seu coração. Olha só, ver Jesus. Jesus está... Tem uma música que a gente cantava, Jesus está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a saúde vem, né? Quantos creem que Jesus está passando por aqui hoje? Então abra os seus olhos espirituais, irmão. Ele está através do seu espírito. Uma outra decisão que eu quero convidar você, juntamente conosco, como igreja, é você tomar a decisão, baseado na vida da mulher do fluxo de sangue. Pode botar os segundos. A decisão que eu posso tomar hoje, eu posso decidir me aproximar de Jesus. Olha, apesar das dificuldades, talvez você está ouvindo essa palavra aqui, você acabou de sair de falhas cometidas, você é consciente disso. Você pode estar há anos lutando contra coisas que você passa. Assim como essa mulher que passava há 12 anos lutando contra uma enfermidade. Nesse caso dela era uma enfermidade física. Talvez você está aqui hoje nessa situação, lutando contra algo, já investiu tudo que você tinha para fazer da forma como você achou que daria, nos lugares que você achou que daria. A única resposta que nós podemos encontrar, ela está em Jesus. A cura que precisamos está em Jesus, irmãos. Então, aquela mulher, ela estava enferma fisicamente, provavelmente também ela estava com problemas, porque a própria cultura do seu povo, imagine isso, irmão, a própria cultura do seu tempo tornava aquela mulher ritualmente impura. Ela não podia estar entre pessoas. Imagine o peso que uma pessoa como essa carrega. Talvez você passe por isso e você tem se visto nessa situação. E por isso que você hoje pode decidir em seu coração se aproximar de Jesus. Olha, você não vai encontrar respostas na bebida. Você não vai encontrar respostas num novo relacionamento. Você não vai encontrar respostas mudando de casa.
Você não vai encontrar respostas mudando de trabalho. A única resposta que nós podemos encontrar está só em um lugar e chama-se Jesus Cristo. E quando você deseja tocar em Jesus, quando você deseja se aproximar dele, ele não te lança fora, irmão. Jesus não lança fora os seus. De maneira nenhuma ele nos lança fora quando nós o buscamos. E por isso eu quero encorajar você, irmão. Você pode fazer isso hoje, antes que o ano acabe. Você pode desejar tocar em Jesus. Assim como aquela mulher e ela foi curada. Pergunta para a pessoa do seu lado aí, você precisa de uma cura de Jesus hoje? Pergunte para ele. Você tem algumas decisões que você pode tomar, irmãos, nessa noite. Uma outra coisa, pode botar o próximo, Lucas, terceira coisa que você e eu podemos fazer. Se desejamos nos aproximar de Jesus, se desejamos, na verdade, ter esse encontro com Cristo, perceba que cada um desses casos, essas pessoas, elas tinham um propósito, mas elas não ficaram assistindo as coisas acontecerem. Elas não ficaram assistindo o cenário desenrolar, o que acontecia com elas nesse caso. Se você precisa, se você quer tomar uma decisão de estar perto de Cristo, você pode decidir que a sua palavra, que a palavra de Jesus, ela é suficiente na sua vida. Quantos aqui creem que a palavra é suficiente? Você crê? Ela de fato é. Ela de fato é suficiente. Mas a maneira como você recebe essa palavra revela se você creu. Aqui você pode observar aquele centurião, que tinha um servo dele que estava enfermo. E ele buscava a cura, não era para ele, era para aquele homem. E o que Jesus dá, Jesus ele até ia. Aí o cara falou, Jesus, o senhor nem precisa ir lá não. Basta uma palavra sua e ele será curado. Será que você consegue decidir isso no seu coração hoje? A palavra de Deus suficiente para a tua vida profissional? A palavra de Jesus suficiente para o teu comportamento para os próximos dias? Se a palavra de Jesus for suficiente, irmão, aí até Jesus se admira, né? Ele disse, rapaz, eu nunca vi uma fé como essa. Hein, irmão, você pode ser uma pessoa cheia de fé. Tá? E por último, para nós não nos prolongarmos, indo para a nossa Santa Ceia, o que você pode fazer diante dessa presença de Deus? Pode botar, Lucas, decisão que você e eu podemos tomar hoje. Eu posso decidir seguir os passos de Jesus. Talvez você está aqui, eu quero abrir um parêntese bem rápido. Talvez você congrega aqui, você congrega em algum lugar. Você já viveu muitas situações adversas pelo fato de você ser cristão. Talvez você viveu situações, inclusive na igreja. Talvez situações que aqui eu quero narrar a vida de Pedro, que é um homem que não estava necessariamente doente, mas que precisou ser tratado no seu ministério. Jesus tinha dito, ó Pedrão, tu vai me negar, e quando acontecer as coisas, tu vai me negar. Ele disse, não vou te negar, Jesus, eu não vou. Olha só, o ministério do cara sendo formado, Jesus preparando Pedro para uma história, Jesus fala, tu vai me negar, cara. Ele disse, não vou. Aí aconteceu a situação que Jesus está lá, presta a ser crucificado, e as pessoas começam a identificar, e Pedro nega Jesus por 3 vezes. E aí, dias depois dessa situação, Jesus já havia morrido, ele não sabia que Jesus estava ressuscitado. Aí Jesus reaparece para curar aquele cara, para posicionar ele de novo, para servi-lo. Talvez você está aqui hoje, eu falo isso porque eu já senti isso na minha pele algumas vezes. Eu já vi situações que pareciam que eu disse, cara, eu não aguento mais esse negócio de a gente quer ajudar os outros não entendem. A gente quer fazer o melhor para a pessoa não entende. A gente quer servir, a gente quer aquilo. Irmão, talvez se você está ferido por causa das dores do próprio evangelho, das situações que você não conseguiu ser bom o suficiente para tal coisa. Talvez até você mesmo gerou sobre você uma ideia do que deveria ser feito para Deus e você se frustrou. Quantos aqui, por exemplo, irmãos, que já levaram a palavra alguma vez numa célula ou num culto? Levanta a mão rapidinho, já levaram a palavra em algum lugar. Foi fácil ou foi difícil?